Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Meu nome é Edson Benatti e eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo com as LCAs. O que são as LCAs? São letras de crédito agropecuárias, responsáveis aí pela fomentação de mais de 40% do crédito do agronegócio brasileiro e está passando um projeto de lei aí que pode taxar em até 7,5%. Então, pessoal, se você chegou até aqui e quer saber mais sobre, se inscreve no canal. Estamos quase batendo aí 10 mil inscritos, 10 mil pessoas que acompanham o agronegócio, que gostam do agronegócio e gostam do conteúdo que vem aqui. Então, se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal e se deixar o curtir é porque você gostou. Se não gostou, deixa o curtir também com raiva ainda. Então, pessoal, seguinte, a gente sabe que político adora palco e vem de lá. E o presidente Lula também não é diferente. Quando o assunto é o agronegócio, o discurso inteiro ele vem embalado com números muito grandes, com manchetes maravilhosas, mas vamos colocar na ponta do lápis e entender? O Plano Safra 2025-26 foi anunciado como o maior de toda a história, mais de 516 bilhões de reais para irrigação, máquina, armazém, custeio. Parece muito bom, né? Mas quem conhece o Brasil de verdade sabe que quando o governo dá alguma coisa, ele tira com a outra. E claro, primeira coisa, o governo não entrega nada, ele não dá nada, porque o governo ele não produz. Tudo que o governo entrega, ele já retirou de alguém antes. Me diz o que o governo realmente produz, qual que é a produção do governo. Tudo é captado via tributos, impostos, taxas e tudo mais, e devolvido para a população. Então nunca aceite uma frase como o governo deu, o governo entregou, o governo é bom demais para dar algo, o governo não dá nada. Mas enfim, depois de anunciado o Plano Safra ali de 516 bilhões, logo depois veio a conta. A partir de 2026, o governo vai cravar um imposto de renda de 7,5% nas LCAs, as letras de crédito do agronegócio. Tá, mas então o que aconteceu no final das contas? A gente teve um Plano Safra que, apesar de não suprir nem 30% do que realmente é necessário para o agronegócio, foi um número grande. Mas esse dinheiro vai vir da onde? Esse dinheiro vai vir ali dos 7,5% cobrado no imposto de renda das LCAs, que fomentam mais de 40%, coisa que o Plano Safra não faz. Só que aumentar o Plano Safra e cobrar as LCAs não é eu trocar 6 por meia dúzia, não é apenas só mais uma taxa. A taxação da LCA é a taxação do coração do financiamento privado no campo. Só para vocês terem ideia, em 2023, as LCAs movimentaram 459 bilhões de reais, quase todo o Plano Safra. E não adianta esse discurso que o governo está tendo de mas eu estou cobrando somente os investidores e não o agricultor. Mas os investidores com uma taxa de 7,5% a mais em LCAs vão deixar de financiar o agronegócio para financiar outras coisas, porque não vai ficar tão atrativo. Então essa taxação de 7,5% em cima do investidor faz com que as pessoas que têm capitais para investir não emprestem mais por agronegócio via LCA, emprestem para outros setores da economia, deixando assim o crédito para o agronegócio mais caro. Mas antes de tudo, vamos tentar entender o que é a LCA, né? A LCA são títulos emitidos por bancos ou cooperativas para captar dinheiro e repassar direto para o agro. Ou seja, posso ser uma cooperativa, eu vou lá, capto dinheiro no mercado, ofereço para o agronegócio sem imposto de renda. Mas pensa comigo, investir no agronegócio é muito mais arriscado. Você tem o risco do clima, você tem o risco do preço, que pode ser resolvido com hedge. Inclusive, se você quiser saber sobre hedge, alvpagro.com.br, a gente tem a consultoria para isso. Mas enfim, você tem muito risco que outros setores ele não tem. Banco, qual que é o risco de um banco comparado com o risco de alguém que está colocando uma semente esperando que vai nascer para vender num preço de mercado? É muito complexo. O agro, ele tem muito mais risco. E assim, investidores que colocavam dinheiro no agro tinham um incentivo de não ter imposto de renda naquela retirada do dinheiro. Ou seja, você dava isenção de imposto de renda via LCAs, com esse empréstimo para cooperativas, porque o agro tem muito mais risco que outros mercados. Então a vantagem de investir em uma LCA sempre foi essa isenção do imposto de renda e também de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é um imposto ali do governo federal. Tudo isso criou um ciclo muito virtuoso para a nossa economia. Por quê? O investidor topava ali pela rentabilidade, né? E o banco captava o dinheiro barato, o produtor pegava um crédito relativamente acessível e o Brasil colhia safras, recordes, exportação, dólar na caixa, ou seja, a gente controlava o real e a balança comercial, como eu sempre falo para vocês. Então sempre rodou bonito. Mas agora com a cobrança do imposto de renda, essa lógica do ganha-ganha para a sociedade inteira vai virar literalmente um perde-perde, porque o investidor não vai ver as LCAs com grandes olhos, porque agora tem uma cobrança em cima. O banco não vai conseguir captar tanto, o crédito vai ficar mais caro, o produtor vai produzir menos e aí que entra a memória
curta de Brasília. O crédito rural, ele não nasceu ontem, não foi agora do governo Lula. Ele foi institucionalizado em 1965, ali pela Lei 4.829. E por 3 décadas ficou concentrado no Banco do Brasil via carteira de crédito agrícola e industrial, ou seja, em 65, quando começou ali o período do regime militar. Então a gente saiu de um modelo muito estatal, né, só tinha o Banco do Brasil fornecendo, para depois de 3 décadas, né, criar instrumentos muito mais modernos de mercado, como as LCAs, como os CRAs, que ampliaram aí o acesso a crédito para os produtores, porque não dependia só do governo. Então parece que nós estamos empurrando de novo o Estado para ser o único meio de captação do recurso do agro. Isso é muito ruim, a gente está voltando para 1965. E o Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, vem com uma conversinha mole de mercado, que essa taxação ela não é para arrecadar, não é para arrecadar. Ô Luiz, não é para arrecadar. Então para quê? Então me diz. Na verdade, de acordo com o Fernando Haddad, é para disciplinar o mercado, para fazer uma forma de educação do mercado. Mas que conversa mole é essa? Porque na verdade o agro não precisa de disciplina, de educação, isso ele tem de sobra. O que o agro precisa é de previsibilidade de crédito, para poder já fechar a próxima safra com crédito, com tecnologia, com segurança e ampliar a produtividade. Se você tiver uma pecuária, se você tiver uma agricultura, você vai entender o quão difícil é você contar com tantas coisas que não dependem de você. E sendo muito sincero, pessoal, se a gente for falar de disciplina no agro, a gente tem que falar de disciplina do governo, que continua gastando muito mais do que arrecada, ou seja, recebe 10, gasta 15 e dá um déficit ano após ano. Inclusive, esse ano o déficit é de 70 bilhões de reais com a previsão. Ou seja, o governo esse ano ele está captando níveis recordes de captação de recursos, ou seja, de impostos, de tributos, arrancando o dinheiro do povo e mesmo assim vai deixar 70 bilhões de déficit porque está gastando mais. Então todo esse movimento que o governo tem parece uma guerra contra o agro quando a gente olha. Um exemplo são as enchentes no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do nosso país. O que o governo fez? Ele decidiu zerar a tarifa de importação do grão. Ou seja, qual que é o resultado quando você tira essa barreira da importação? Aumentou a oferta no mercado e derrubou ainda mais o preço que era pago para o produtor gaúcho, que já não estava conseguindo lidar com a enchente. Ou seja, enquanto aqui dentro se criam algumas medidas que enfraquecem quem produz, lá fora a lógica é exatamente o oposto. Os gigantes tratam a agricultura como prioridade estratégica. A gente já falou aqui sobre a Nova Zelândia, já falamos aqui sobre os Estados Unidos, sobre a Holanda, sobre vários países, como que a agricultura é visto como um poder, é visto como um setor estratégico para o país. E aqui a gente tem um governo tratando como se fosse uma guerra contra esse setor. Não faz sentido. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o governo despeja mais de 120 bilhões de dólares por ano no setor. Na União Europeia, o apoio passa dos 100 bilhões também. E a China chega perto dos 300 bilhões em incentivos. Porque para eles, a agricultura é questão de segurança nacional. Já no Brasil, apesar de ser 516 bilhões, é de reais. Então não tem como comparar isso aí com dólar, entendeu? Mas mesmo com todo esse descaso do governo com o agronegócio, o brasileiro ele aguenta. Por quê? Porque o agro ele é resiliente por natureza. O que aconteceu, por exemplo, no Mato Grosso, aqui em Goiás, com várias pessoas saindo, migrando e tentando abrir esse centro do Brasil para a agricultura, a soja do Cerrado, toda essa povoação que nós tivemos no Centro-Oeste, isso mostra o quanto o agronegócio é resiliente. Eu sou fruto disso, eu vim de uma cidade ali no Vale do Araguaia, no Mato Grosso, chamada Canarana, inclusive a melhor cidade para se morar no país. Aquela cidade não existia há pouco mais de 50, 40 anos, ou seja, não existia nada, mas a agricultura que veio ali, junto com outras cidades ao redor, Tangará da Serra, com boa parte também de Goiás, fez com que movesse o Brasil. A agricultura, a pecuária, ela é resiliente, e isso mostra os números que a gente tem até hoje, porque o produtor ele planta soja, milho, café e também planta paciência, porque sem paciência não dá para enfrentar todo esse movimento de imprevisibilidade de clima, de política econômica do país, ou inclusive a falta dela, né? Tá, mas se eu não mexo com fazenda, eu caí aqui por acaso, o que eu tenho que me interessar por isso? O campo, o agronegócio, ele é a locomotiva de toda a economia, isso eu falo em todos os vídeos. Ele responde por 27% do PIB, ou seja, ele garante mais de metade das exportações e segura esse superávit comercial, vendendo mais do que comprando. Quando se taxa o agronegócio no crédito, o efeito não é somente para o agricultor, porque o consumidor vai ser diretamente afetado por todo esse aumento de preço. No final das contas, taxar as LCAs não é uma justiça tributária, não é uma disciplina, uma educação, assim como o Haddad está falando. É um tiro no pé. Só que esse ricochete não vai atingir Brasília. Ele vai atingir o produtor que está trabalhando no Brasil inteiro e também o consumidor que vai comprar as coisas no mercado. Então a lição é clara, o governo nunca perde essa criatividade para poder arrecadar mais e vem
com conversa mole aí, falando que é uma forma de disciplinar o agro. Isso aí a gente não pode aceitar. Deixe os comentários aqui e vamos acompanhando as próximas notícias. Aqui eu trago esse conteúdo de informação para vocês. Então, se você gostou disso aqui, se você tem alguma coisa a comentar, deixa aqui nos comentários e fique atento às notícias que importam, porque essa taxação de 7,5% das LCAs vai afetar diretamente a nossa vida. Então, um abraço aí, até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e vamos fazer esse canal ficar maior, que a gente tem muito conteúdo bom. A gente foi na Goiás Genética, por exemplo, aqui. Volte uns vídeos atrás, você vai ver que conteúdo maravilhoso que a gente está trazendo aqui. Então, um abraço aí, até o próximo vídeo.